Uma nova fé em terras desconhecidas, a chegada do protestantismo ao Brasil. No século XVI, o Brasil recém-descoberto tornou-se palco de um encontro entre a fé católica romana e a fé protestante. A França Antártica, colônia francesa na Baía de Guanabara, em 1555, tornou-se um refúgio para huguenotes, protestantes franceses. Liderados por Nicolas Durand de Villegagnon, os franceses desembarcaram no Rio de Janeiro para estabelecer uma colônia baseada na tolerância religiosa. A chegada dos huguenotes marcou o início da história do protestantismo no Brasil, plantando as sementes da diversidade religiosa que caracterizaria o país séculos mais tarde. A França Antártica, na Baía de Guanabara, representava a promessa de liberdade religiosa para os huguenotes. A colônia, liderada por Villegagnon, prometia um refúgio seguro para aqueles que buscavam escapar da perseguição religiosa na França. Entre os colonos, destacavam-se os missionários calvinistas Pierre Richier e Guillaume Chartier, que viam na colônia um campo fértil para a propagação da fé reformada. A presença huguenote na França Antártica não passou despercebida pelos portugueses, culminando em conflitos armados que marcariam o destino da colônia. Em 1556, sob a liderança de Pierre Richier e Guillaume Chartier, um grupo de huguenotes celebrou o primeiro culto protestante no Brasil. O local escolhido foi o Forte Coligny, na Baía de Guanabara, um marco da presença francesa. A realização do culto representou um ato de coragem e fé, marcando o início da disseminação da fé reformada no Brasil. A simplicidade do culto refletia a essência da fé reformada, centrada na palavra de Deus e na comunhão entre os fiéis. A Confissão da Guanabara, um marco na história do protestantismo latino-americano. Em 1557, os huguenotes da França Antártica redigiram a Confissão da Guanabara, o primeiro documento protestante escrito na América Latina. Composta por 4 artigos, a confissão expressava a crença na salvação pela graça, na autoridade da Bíblia e na importância dos sacramentos. Esse documento representava um ato de resistência contra a hegemonia da Igreja Católica, afirmando a liberdade de consciência e o direito de professar uma fé diferente. Dissidência e perseguição. Os desafios enfrentados pelos primeiros protestantes. A França Antártica, idealizada como um refúgio para a liberdade religiosa, logo se viu assolada por conflitos internos e externos. A coroa portuguesa, sentindo seus interesses ameaçados, organizou expedições militares para expulsar os franceses da região. A perseguição aos protestantes se intensificou, levando ao martírio de alguns huguenotes, como Jacques Le Balleur, condenado à morte por heresia em 1558. Apesar das dificuldades, os huguenotes mantiveram-se firmes em seus princípios, demonstrando a força da fé reformada diante da intolerância. O legado da França Antártica, um legado de fé e tolerância. A França Antártica, destruída pelos portugueses em 1567, representou um breve capítulo de tolerância religiosa. A presença huguenote deixou marcas profundas na cultura e na sociedade brasileira, influenciando nomes de lugares e a culinária local. A história da França Antártica nos lembra da importância do diálogo interreligioso e da necessidade de construirmos uma sociedade baseada no respeito mútuo e na liberdade de consciência. Conclusão: as sementes da Reforma, o impacto duradouro do protestantismo primitivo no Brasil. Embora a França Antártica tenha tido um fim abrupto, as sementes da Reforma protestante plantadas pelos huguenotes encontraram terreno fértil no solo brasileiro. A história do protestantismo no Brasil continuaria a ser escrita com a chegada de outras denominações protestantes ao longo dos séculos. O exemplo de fé,
e busca pela liberdade religiosa dos huguenotes inspirou gerações de brasileiros a lutar por seus direitos. O protestantismo, hoje presente em todo o território nacional, contribui para a diversidade religiosa e cultural do país, desempenhando um papel importante na vida de milhões de brasileiros.